Eu sempre fui uma pessoa que valorizava a solidão. Sempre achei reconfortante a ideia de estar sozinho em casa, com tempo para pensar, ler e me distrair. No entanto, uma noite de setembro me fez repensar tudo. Moro em uma antiga casa no centro de São Paulo. Não é um bairro perigoso, mas também não é dos mais seguros. No entanto, a arquitetura antiga e a história da casa sempre me atraíram. Os altos muros, as janelas com grades e as portas reforçadas sempre me deram uma sensação de segurança. Naquela noite, meus pais e irmão tinham ido visitar parentes no interior. Pela primeira vez em anos, eu estaria sozinho em casa. Fiz planos, pedir uma pizza, assistir a filmes antigos e, quem sabe, até dormir na sala, algo que sempre tive vontade de fazer, mas nunca pude. Por volta das 20 horas, a pizza chegou. Coloquei um filme, deitei no sofá e relaxei. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um leve chiado vindo do quintal. Pensei que poderia ser algum gato ou até mesmo o vento. Decidi ignorar. Uma hora depois, enquanto o filme estava em seu ápice, ouvi um barulho mais distinto, como se alguém estivesse arranhando o portão de ferro. Me levantei e fui até a janela. A luz do poste iluminava vagamente o portão, mas não vi nada de anormal. Tentei me convencer de que estava sendo paranoico. Voltei para o filme. No entanto, depois de mais alguns minutos, o barulho voltou, agora mais forte e acompanhado de um som de batidas. Inquieto, peguei uma lanterna e fui até a porta da frente. Ao olhar pelo olho mágico, não vi ninguém, mas o barulho continuava. Pensei em ligar para a polícia, mas e se fosse apenas minha imaginação? Decidi esperar. A situação piorou quando, por volta da meia-noite, ouvi passos no corredor lateral da casa. Me escondi atrás do sofá, o coração acelerado. Lembrei-me de que tinha esquecido a janela da cozinha semiaberta para ventilar. Tentei me mover silenciosamente até a cozinha, mas antes que chegasse lá, a luz do corredor se acendeu. Alguém estava de fato dentro da minha casa. Escondido atrás do balcão da cozinha, pude ver uma sombra se movendo na sala. Era uma figura masculina, aparentemente sozinha, mas com movimentos decididos, como se soubesse exatamente onde estava. Ele parecia estar procurando algo, mas o quê? Dinheiro? Joias? Eu não tinha nada de valor. Em um impulso, peguei uma faca da gaveta e esperei, esperando não ter que usá-la. Fiquei lá, contendo a respiração, quando ele se aproximou da cozinha. Seus passos eram pesados, e ele murmurava algo ininteligível. Quando entrou, sua lanterna iluminou o ambiente, passando bem perto de onde eu estava. Por um milagre, ele não me viu. Mas então, algo ainda mais assustador aconteceu. Seu telefone tocou. Com um xingamento, ele atendeu. Pude ouvir claramente. Já achou? Estamos esperando do lado de fora. Meu coração quase parou. Não era apenas um invasor. Eram vários. Em um ato de desespero, lembrei-me do meu celular no quarto. Se conseguisse chegar lá, poderia ligar para a polícia. Mas como? Ele estava entre mim e a escada. Esperei até que ele voltasse à sala e corri silenciosamente para o quarto. Fechei a porta, peguei meu celular e liguei para a polícia. Eles disseram que chegariam em 10 minutos. 10 minutos que pareciam uma eternidade. Enquanto esperava, ouvi sussurros e mais passos. Eles estavam se movendo pela casa, provavelmente frustrados por não encontrar o que procuravam. Finalmente, sirenes, luzes azuis e vermelhas iluminando o ambiente. Ouvi gritos e ordens da polícia.
Os passos se tornaram corridas e aí em pouco tempo o silêncio voltou a reinar. Os policiais encontraram 3 homens que, aparentemente, tinham informações incorretas de que em minha casa havia um cofre com objetos valiosos. Agradeci aos céus por estar vivo e por ter tido a coragem de enfrentar a situação. A partir daquele dia, nunca mais subestimei os sons e barulhos da casa. E a solidão? Bem, ainda valorizo, mas agora sempre com um olho na porta e o outro na janela. Isso aconteceu quando eu estava sozinho em casa e eu era criança nessa época. Era o tempo de verão e eu estava em casa durante as férias de verão. Ambos os meus pais estavam no trabalho e eu acredito que eu tinha cerca de 12 anos na época. Tenho um irmão mais velho que foi para a casa de um dos amigos dele naquele dia. Quando eu estava sozinho em casa, eu costumava passar o tempo fazendo o que quisesse. Normalmente, eu ia para o computador que tínhamos e jogava Minecraft ou algo assim. Provavelmente era no início da tarde, e eu tinha passado um tempo no computador na sala de estar. Então, me movi para a cozinha para pegar algo para comer. A cozinha ficava na parte de trás da casa e morávamos em um sobrado. Devo mencionar que o bairro era bem normal e tranquilo. Foi quando estava na cozinha que vi algo pela janela. A princípio, vi apenas um movimento, mas parecia que alguém estava passando. Me desloquei para outra janela para ver melhor, e foi quando vi um homem caminhando para a parte de trás da casa. Ele estava usando um colete de construção e um boné. Percebi que ele devia ser o leitor de medidores, já que eles costumavam passar pela nossa casa de vez em quando. Me acalmei quase imediatamente. Eu estava um pouco preocupado ao ver um cara caminhando para o nosso quintal, mas sabia que eles normalmente vinham e iam rápido, ficando apenas por 1 minuto no máximo. Voltei a procurar algo para comer na cozinha. Depois de ficar na cozinha por cerca de 5 minutos, percebi que o cara ainda estava lá. Normalmente, eles vinham e iam rapidamente, então fiquei um pouco preocupado. Voltei para a sala de estar para jogar no computador, mas pouco tempo depois, senti que deveria me levantar e verificar se o homem já tinha ido embora. Talvez fosse porque eu estava sozinho em casa e era criança, então estava um pouco paranoico. Caminhei com cuidado até a janela e vi que o homem ainda estava lá. Eu não conseguia acreditar. Não conseguia ver exatamente o que ele estava fazendo, porque minha visão era limitada pela minha posição mais alta do que a dele. Parecia que ele estava fazendo algo perto da janela de casa, mas eu não conseguia identificar o que era. Pensei em descer as escadas e olhar pela janela, mas sabia que o homem me veria imediatamente se eu fizesse isso. Então, fui até outra janela no andar de cima, que me daria uma visão melhor. Eu tive que ser cuidadoso para que ele não me visse. Infelizmente, cometi um erro enquanto me movimentava. Acabei derrubando uma lata que estava perto da beira do balcão na cozinha. A lata caiu no chão fazendo um barulho alto, e no momento seguinte vi o homem saindo rapidamente. Ele voltou para o lado da casa, enquanto eu me movi para a frente da casa e observei o homem andando casualmente pela rua até que ele desaparecesse de vista. Eu senti que ele era muito suspeito. Comecei a questionar se ele realmente era um leitor de medidores ou não. Por que ele saiu tão repentinamente? No geral, eu estava apenas aliviado por ele ter ido embora. Voltei para o computador e fiquei lá até meu irmão e meus pais voltarem para casa. Quando eles voltaram, nem passou pela minha cabeça contar a eles sobre o homem que esteve lá. Eu pensei que ele havia ido embora para sempre.
O quarto do meu irmão e o meu ficavam na parte de baixo, e o quarto dos meus pais estava no andar de cima. Como era verão, nós ficávamos acordados até tarde. Lembro-me que naquela noite, meus pais foram para a cama e meu irmão foi para o seu quarto. Eu fiquei acordado no computador e todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto por uma pequena lâmpada na sala de estar perto de mim. Continuei no computador até ficar muito cansado, o que provavelmente foi por volta de 1h da manhã. Em seguida, desliguei a lâmpada e desci as escadas para ir para a cama. Depois de ter escovado os dentes e sair do banheiro, tive que passar por uma pequena sala de estar antes de chegar ao meu quarto. Enquanto passava, vi algo na janela. O homem estava de volta. Eu só podia ver a silhueta de um homem, mas sabia quem era. Era a mesma janela em que ele estava mais cedo naquele dia. Então ouvi barulhos vindos da janela, como se alguém estivesse tentando abri-la. Fiquei subitamente com muito medo. Estava muito escuro lá embaixo, mas consegui encontrar o interruptor de luz rapidamente. Quando liguei a luz, toda a sala iluminou e eu não conseguia mais ver claramente o homem. Ouvi algum barulho vindo do lado de fora da janela e, em seguida, parecia que ele estava correndo para longe. Eu também comecei a correr, mas subi as escadas em direção ao quarto dos meus pais. Bati na porta deles e gritei para que acordassem. Cerca de 1 minuto depois, meu pai saiu perguntando o que estava acontecendo. Quando expliquei tudo, o homem já havia ido embora há muito tempo. Meu pai saiu e inspecionou a casa toda, descobrindo que a janela que o homem havia mexido estava danificada. Ela quase se soltou. Parecia que o homem estava tentando remover a janela e entrar na casa, e estava muito perto de conseguir. Depois daquela noite, o homem nunca voltou. Lembro-me de ter ficado com muito medo por um tempo, pensando que ele poderia voltar, e eu dormia no sofá no andar de cima porque me sentia mais seguro lá. Felizmente, ele nunca retornou. Eu sempre fui um cara independente. Desde cedo, meus pais confiavam em mim para ficar sozinho em casa. Aos 16 anos, tive uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Era um sábado de outubro. Meus pais saíram para um jantar e eu estava em casa, aproveitando o silêncio. Lembro-me de assistir a um filme, quando de repente a eletricidade foi cortada. Fiquei no escuro. Primeiro pensei ser um blackout rotineiro, mas algo parecia errado. O silêncio não era o silêncio habitual da nossa casa. Era um silêncio opressor, quase palpável. Acessei a lanterna do meu celular e comecei a andar pela casa. Ao chegar na cozinha, ouvi um sussurro. Um frio percorreu minha espinha. Quase convenci a mim mesmo de que estava imaginando coisas. Quando me virei para sair, vi um vulto passando rapidamente pela janela da sala. Me escondi atrás do balcão da cozinha, o coração batendo forte. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olhei de novo e não vi mais nada. Pensei que talvez fosse meu reflexo, um truque da minha mente. Mas então, ouvi de novo. O sussurro estava mais próximo e mais claro. Você não está sozinho. Aquelas palavras entraram em minha mente como uma lâmina afiada. Agora eu tinha certeza. Não estava sozinho. Havia algo, ou alguém, na casa comigo. Fui até a sala e peguei o telefone fixo, tentando ligar para a polícia. Mas a linha estava morta. Senti um peso no estômago. Saí da sala e me dirigi silenciosamente até a porta da frente, na esperança de escapar. Mas quando cheguei lá, a maçaneta estava gelada e a porta não abria. Foi então que ouvi uma risada baixa e sinistra vindo do andar de cima.
Tentei gritar, mas o medo havia tomado minha voz. Decidi enfrentar o que quer que estivesse lá. Peguei uma faca da cozinha e subi as escadas lentamente. Chegando ao meu quarto, a porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e o que vi me deixou sem fôlego. No centro do quarto havia um círculo de velas, todas acesas, e no meio delas um antigo livro de capa de couro. Algo me impulsionou a pegá-lo e abri-lo. Havia símbolos e palavras em uma língua que eu não reconheci. De repente, senti uma mão fria em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, uma voz sussurrou em meu ouvido. A casa é minha agora. Desesperado, comecei a ler o livro em voz alta, sem entender uma palavra. Mas ao fazer isso, senti o ambiente mudar. O ar ficou mais pesado, as velas se apagaram e um vento frio tomou conta do quarto. Quando terminei de ler, tudo voltou ao normal. As luzes se acenderam e a sensação opressora desapareceu. Desci as escadas e a porta da frente estava destrancada. Saí da casa e corri até a casa do vizinho, onde liguei para meus pais. Mais tarde descobri que a casa onde morávamos era conhecida por atividades paranormais. O livro que encontrei era um antigo grimório. Nunca mais fiquei sozinho naquela casa. Meus pais venderam a propriedade e nos mudamos. A lição que aprendi é que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos. Às vezes, os demônios do passado podem voltar para nos assombrar. Durante meus anos de faculdade, nos períodos de verão, costumava me hospedar na casa dos meus pais. O porão era, em grande parte, meu espaço privado. Contava com uma espaçosa sala de TV, meu quarto e um banheiro. Meus pais raramente aventuravam-se a descer quando eu não estava por perto. Após concluir minhas provas finais, arrumei minhas coisas no dormitório e retornei para casa. Meus pais, naquele momento, tinham saído e deixaram recado de que só voltariam mais tarde. Tendo minha chave em mãos, entrei tranquilamente. Desfiz minhas malas e guardei alguns pertences no porão. Logo depois, relaxei assistindo um pouco de TV na sala. Foi nesse instante que um ruído sutil chamou minha atenção. Parecia vir do meu quarto, cuja porta estava fechada, e eu ainda não tinha entrado. Curioso, mas não assustado, dirigi-me até a porta e a abri. Um som repentino, semelhante à porta do armário sendo fechada, fez-me olhar rapidamente para aquela direção. E lá estava ela, fechada. Uma sensação incômoda me envolveu. Quem teria fechado aquela porta? Hesitei por um momento, pensando se deveria investigar, mas decidi que era mais sensato deixar o porão. Assim, subi para a sala de estar. Enquanto tentava distrair-me com a TV, cerca de 30 minutos se passaram em silêncio. Então, um novo som quebrou minha concentração. Passos na escada. Tinha certeza de que meus pais ainda não haviam retornado. Tensionado, fiquei de olho na escada, até que a figura de um homem começou a emergir. Mais velho que eu, barbudo e com cabelos longos, ele parecia desorientado, como se estivesse sob influência de substâncias. Imediatamente, coloquei-me de pé, recuando, e indaguei sua identidade. Sem responder, ele continuou se aproximando. Então falei que chamaria a polícia, mas, inabalado, avançou. Num movimento rápido, ele tentou agarrar-me, fazendo com que ambos caíssemos. Lutando para recuperar minha postura, corri. Saí pela porta principal e, num impulso, gritei por socorro enquanto corria pela rua. Ele tentou seguir-me por um tempo, mas logo perdeu interesse e desviou-se para um quintal alheio. Assim que me senti em segurança, liguei para a polícia. Minutos depois, vi viaturas se aproximando.
e, com alívio, soube que o intruso havia sido detido em um quintal vizinho. Até hoje, a ideia de que ele estava escondido na minha casa, possivelmente desde a saída dos meus pais, me causa calafrios. Moro sozinho em um apartamento próximo ao centro de uma grande cidade. Muita gente mora na região, mas nunca presenciei algo tão assustador até recentemente. Há alguns meses, após um dia exaustivo de trabalho, cheguei em casa. Trabalho muitas horas e, apesar de amar o que faço, chego muito cansado. Ao entrar no prédio, subi até o quarto andar, onde fica meu apartamento, e tranquei a porta, como sempre faço. Estava a caminho do chuveiro quando, a poucos passos da entrada, ouvi a maçaneta girar. Alguém tentava entrar. Isso nunca havia acontecido antes. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Não vi ninguém. Talvez fosse um engano ou talvez não. Mas estava tão cansado que só queria tomar banho e dormir. Uns 20 minutos depois, já na cama, navegava pelo celular no escuro e no silêncio. Foi quando ouvi novamente a maçaneta girar, desta vez várias vezes seguidas. Silenciosamente, aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico novamente. Um homem de aparência desleixada estava parado ali, tentando abrir. Depois de um tempo, ele se virou e começou a caminhar pelo corredor em direção às escadas e ao elevador. Esperei um pouco e, cuidadosamente, abri a porta e espreitei pelo corredor. O vi a uma certa distância, mas ele parou, virou-se e começou a correr em minha direção. Rapidamente, entrei e tranquei a porta. Ele chegou logo depois, tentando abrir a porta, e depois bateu nela. Gritei perguntando o que ele queria, mas ele não respondeu. Ameacei chamar a polícia e, finalmente, ele foi embora. Mesmo assim, esperei 1 hora antes de voltar para a cama, verificando a entrada frequentemente. Desde aquela noite, nunca mais o vi. Refletindo sobre o ocorrido, acredito que ele possa ter me seguido na rua e eu, distraído, podia ter facilitado sua entrada no prédio. Desde então, fiquei mais atento ao meu trajeto para casa.